Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira, dia 7 de agosto. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom contar com o seu carinho e audiência. Estamos juntos iniciando mais uma semana, que ela seja produtiva e abençoada para você e toda a sua família. Hoje aqui no nosso programa vamos aprender um pouco mais sobre distúrbios do sono. É o tema desta edição do Assunto do Dia. E ainda vamos conferir juntos as notícias da internet sobre o tema. Tem também as vagas de emprego disponíveis para hoje, a enquete do dia, onde você vai poder interagir com a gente e muito mais. O nosso programa hoje, ele está imperdível. E muita gente perde o sono só de pensar nele, mas tendo insônia ou não, dormir é necessário ao organismo, está intimamente ligado às condições emocionais e também ao estilo de vida. Há quem durma 3 horas e se sinta satisfeitos. Muitos jovens acham que dormir é perda de tempo. Tem também os que têm poucas horas de sono e querem ali sempre mais 5 minutinhos todas as manhãs. E existem também aqueles que não dormem. Dorme-se pouco em troca de trabalho, estudo e outros motivos também, tantos outros motivos. A sociedade, ela parou um pouco de valorizar o sono como componente da qualidade de vida e se priva muitas vezes se priva dele. Mas quais as consequências disso tudo? Vamos saber com os nossos convidados de hoje. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Dr. Coríntio Viana, ele que é otorrinolaringologista e especialista em distúrbios do sono. Também vai nos ajudar a entender mais sobre o assunto a doutora Sandra Martinez, ela que é neurologista e especialista também em sono. Daqui a pouquinho vamos ouvir os nossos convidados de hoje, ouvir dicas e também muitas orientações, mas a partir de agora vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema com Joyce Fernanda. Confira! Leonardo é enfermeiro diarista, mas por um bom tempo precisou trabalhar por plantões e a rotina corrida acabou interferindo na qualidade do sono dele. Acordava diversas vezes pela madrugada, no outro dia para trabalhar eu estava muito cansado, muito exausto, raciocínio mais lento, diminuído, não estava produzindo tanto quanto o trabalho exige, não é? E essa sobrecarga acabava acumulando, né? Aí dorme pouco, muito trabalho e sem conseguir conciliar bem. Esta fisioterapeuta do sono explica que determinadas profissões, entre elas a de Leonardo, acabam sendo causas para que pessoas desenvolvam algum distúrbio na hora de dormir. O sono do dia é diferente do sono da noite, né? Mas a privação que a noite impõe deve, na medida do possível, ser compensada durante o dia. Então, se eu tenho um trabalho de turno, se eu tenho oscilação de horário, eu preciso compensar isso durante o dia. Então, eu preciso estabelecer uma rotina diária que compense o que eu privei à noite. A Organização Mundial da Saúde aponta que 40% da população do planeta não dorme o necessário. Outra informação importante é que nós, brasileiros, somos a terceira nacionalidade do mundo com a noite de sono mais curta. Perdemos somente para os moradores de Singapura e do Japão. Um exame que ajuda a monitorar se a gente está dormindo bem ou não é a polissonografia, que antes era feita em um consultório, mas agora pode ser realizada em casa. E desse jeito é bem melhor, hein, Léo? Já melhorou bastante, já estou seguindo as dicas. Uma delas é assim, reduzir a cafeína, né? Desligar o telefone, desconectar das redes sociais. Exatamente, não tomar estimulantes. Para eu que eu faço minha academia à noite, né? Que eu trabalho o dia todo. Já reduzi os estimulantes também e já apresentando resultados. Fazer um exame chamado polissonografia, né, que é o monitoramento do sono. Ele pode ser feito numa clínica do sono ou ele pode ser feito na residência do paciente, que aí acaba sendo mais fidedigno porque o paciente vai estar no seu ambiente de sono. Esse equipamento monitora durante a noite o sono do nosso paciente e no outro dia a gente tem material suficiente para fazer uma análise daquele sono, do registro que foi feito durante o sono.
A polissonografia ajuda a identificar problemas como apneia, insônia e ronco. Mas se você quer saber se a noite de sono foi boa, a fisioterapeuta tem uma dica. São características bem clássicas de pacientes de problemas de sono, a falta de concentração, a irritabilidade. Eu estou conversando e não lembro mais o mesmo que meu centro de raciocínio fica prejudicado. E quanto mais essa doença avança sem tratamento, menos eficaz vai estar sendo meu raciocínio e meu pensamento. A fisioterapeuta também explicou um pouco sobre os tratamentos utilizados para controlar os distúrbios do sono. De posse dessa polissonografia, a gente consegue traçar uma terapia de tratamento, que pode envolver a necessidade de um medicamento, por exemplo, em casos de insônia crônica, que pode envolver o fisioterapeuta, a odontologia do sono, a fonoaudiologia, naqueles casos respiratórios que precisem do CPAP, por exemplo, que é um aparelhinho que vai estar ventilando aqueles pacientes que têm apneia grave e que, por isso, precisam melhorar a ventilação durante a respiração à noite. E a gente não podia finalizar essa matéria sem passar algumas dicas para você dormir bem. Evitar café, estabelecer um ritual, qualquer que seja, uma música que remeta ao relaxamento, uma leitura leve, ou até mesmo olhar uma paisagem, ler alguma coisa que tranquilize. Estabelecer um ritual que ensine o cérebro que está na hora de desacelerar. Pois bem, gostou das dicas? Dicas simples e importantes que vão te ajudar a ter uma boa noite de sono. Daqui a pouquinho vamos trazer muitas outras informações sobre o tema, mas agora é o momento que a gente abre o espaço do programa para que você que está em casa, você já pode participar com a gente vai lançar a partir deste momento a nossa enquete. Hoje a nossa pergunta, vamos conferir aqui na nossa tela qual a pergunta de hoje da enquete. Você pode ligar e responder essa pergunta. Olha só, você tem um sono tranquilo? Liga pra gente, participa, a gente faz questão de saber se o seu sono é tranquilo ou não. 3424-1977, a nossa linha interativa, ela já está aberta e disponível para que você responda aqui a nossa pergunta de hoje. Também mande alguma dúvida sobre o tema para os nossos convidados. Participa também através da internet. Acesse a nossa fanpage no facebook.com/assunto do dia, facebook.com/assunto do dia. É o nosso espaço na internet, também está disponível. Você pode entrar, deixar seu depoimento, deixar sua dúvida e responder também a nossa pergunta. 99418-1206 é o nosso WhatsApp, 99418-1206. Você também pode acessar, deixar quantas dúvidas você tiver sobre o tema. Daqui a pouquinho, os nossos convidados terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. E olha só, muitos sofrem com insônia crônica, uma doença que exige ali tratamento e, em alguns casos extremos, até uso de remédios. Porém, ir para a cama e pregar os olhos, é um desafio cada vez maior e exige ali uma mudança de comportamento que pode não vir de caixas vendidas nas farmácias. 63 milhões de brasileiros, segundo estimativa da Associação Brasileira do Sono, não conseguem dormir. Para ter uma ideia da quantidade de pessoas, esse número que a gente acabou de falar, 73 milhões, é a soma dos habitantes dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Os dois primeiros são os mais populosos aqui do nosso país. Então vamos entender mais sobre o tema. Primeiro vou dar aqui boas-vindas aos convidados, dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa, principalmente para aprender a ter um sono de qualidade. Doutora Sandra Martinez, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada pelo convite. Também queria dar as boas-vindas ao doutor Corinthians Viana. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado. Um tema importante, a gente observou ali algumas dicas, a gente aprendeu também como é que a gente desconfia, Desconfia se teve uma noite boa de sono ou não. Sempre quando a gente não tem uma boa noite de sono, a gente vai apresentar as mesmas características, irritabilidade, dificuldade de concentração. Segue esse ritmo mesmo, doutora Sandra? Quando a gente tem no dia seguinte essas características, quer dizer que a gente não dormiu bem? É bem possível. É claro que nem todo mundo vai sentir as mesmas coisas no dia seguinte. Tem pacientes que até não tem tantas queixas, mas é bem comum quando a gente dorme mal, quando a gente dorme pouco, ou quando até a gente dorme a quantidade suficiente ou esperada, mas dorme mal porque a qualidade é ruim, porque tem uma apneia do sono ou algum outro problema de sono, é bastante comum que no dia seguinte o paciente reclame de algumas coisas, principalmente sono.
fadiga, que é um cansaço físico, são as queixas mais comuns, mas pode ter queixa também de dor de cabeça, dificuldade de concentração, dificuldade para estudar, estuda e não consegue reter o que estudou, ou no trabalho fica desatento e começa a cometer erros, inclusive erros no trânsito, dirigindo, acidente de carro, tudo isso pode ser uma queixa do paciente que chega até a gente. Queixas comuns a gente acabou de ouvir, mas também a gente escuta sempre essa pergunta quando vai falar de sono em relação à quantidade necessária de sono para não ter, né, essas consequências no dia seguinte. Existe uma regra também, doutor? Eu preciso dormir tantas horas por dia para no outro dia eu render bem? O padrão são 8 horas, mas isso é muito individual. Existe o dormidor curto e o dormidor longo. O dormidor curto é aquela pessoa que vai se beneficiar com menos horas de sono. 3, 4, 5 horas, já vai ser revigorante, ele vai sentir outra pessoa. E algumas pessoas acordam 6 horas da manhã, toca o despertador, dormiu 10 horas da noite, dormiu 8 horas, está morta. Ela precisa dormir, se ela puder, até 9 horas da manhã, para quando ela se levantar. Aí você vai muito dormidor curto, dormidor longo, às vezes a pessoa até precisa dormir um pouco mais, mas já vem enxaqueca, porque já dorme demais, então já vem outros sintomas. Então não existe um padrão, existe uma média, que são 8 horas, mas o padrão mesmo, para você dizer que um paciente precisa dormir muito, dormir pouco, é diferente, porque cada pessoa é um indivíduo, é uma célula diferente. A idade também influencia muito nessa questão da quantidade de horas e também na qualidade desse sono? Sim, Corinto está corretíssimo. A quantidade de sono é individual. A gente procura essa meta de em torno de 8 horas, mais ou menos 8 e pouco. Seria interessante para um adulto, mas varia de pessoa para pessoa na mesma idade e varia com idades diferentes. Um recém-nascido dorme 18, 15 horas por dia é normal. Um paciente de 20 anos, isso jamais será normal. O idoso tende a dormir um pouco menos também, com a idade diminui um pouco o sono. Então varia com a idade. Crianças, bebês, eles tendem a dormir mais. Até os 5 anos é comum você ir até esperado ter um cochilo durante o dia. Isso já da criança mais velha, adulto jovem, a gente não espera ter essa necessidade obrigatória de um cochilo. Então sim, varia com a idade e varia de pessoa para pessoa. Agora é ideal ficar em torno dessas 8 horas mais ou menos, porque cada vez mais tem trabalhos que mostram que se você dormir menos de 7 horas ou mais de 9, já começa a aumentar a mortalidade. Quanto menos dorme, maior a mortalidade de todas as causas. Então, esse 8 parece que é um número meio mágico, mas cada vez mais a gente vê que é muito importante. Tem uma fase da vida também ali na adolescência onde a gente dorme mais, né? Devido à produção de hormônios, tem uma explicação para isso? Porque os adolescentes, eles costumam dormir mais, às vezes alguns pais até brigam, né? Acham que são adolescentes preguiçosos, mas tem relação com a produção de hormônios, isso também influencia essa dormida tem a ver com o crescimento, mas assim, hoje em dia, isso acabou, graças ao celular. Então assim, o adolescente dorme menos e tenta ficar sem dormir de jeito nenhum, para estar online, para estar curtindo, para postar, para mostrar foto bonita. Então ele hoje é o maior privador de sono, é o adolescente. Com as redes sociais. Perder tempo, né? Exatamente. Quer sempre estar antenado, participando. Na nossa cultura, infelizmente, tem-se essa regra de que dormir é perda de tempo e que não vai fazer falta. Se você tem que dormir 8 horas, dormir só 3 e se sente até bem, eventualmente, nos primeiros dias, isso não vai fazer falta nenhuma, mas vai ser cobrado mais para frente. Essa cobrança, ela pode ser muito pesada mais à frente, quando a gente tem essa privação de sono. O que a gente pode colher mais na frente? Hoje, né, tá o adolescente, o jovem ali, com todo o gás, mas mais na frente a gente pode colher o que, por exemplo, de consequência? Hipertensão, aumentar a pressão arterial, maior incidência de diabetes, mais facilidade. Por exemplo, você tem propensão a diabetes, então você vai rapidamente correr para o diabetes, o que o pessoal chama pré-diabético, e vem a irritabilidade, dificuldade de convívio social, a dificuldade de aprendizado, você que se esforçar, quer ser um bom profissional, e você não consegue, não é por sua capacidade, é por privação que afeta a sua cognição. Ok. Quando a gente diz que a pessoa dormiu bem, né, está bem tranquila no outro dia lá no trabalho, está rendendo, com um bom humor, ela teve um sono tranquilo, o sono respeitou algumas fases. O sono ele tem várias fases e quando a gente está bem no outro dia, porque a gente
percorreu todas essas fases? Como é que a gente compreende isso? Sim, o sono tem várias fases, não é uma coisa constante igual ao longo de toda a noite, não. Ele é dividido em duas grandes fases, que é o sono REM e o sono não REM. O sono não REM ele também é subdividido em 3 fases, 1, 2 e 3, sendo 1 e 2 sono leve, a fase 3 é o sono profundo. E o REM, ele não é subdividido e é onde a gente sonha. É a fase, é a época do sono que a gente sonha e que a gente consolida a memória. Quando a gente sonha, a gente acorda mais tranquilo ou não necessariamente? Quando você tem todas as fases do sono em quantidade adequada, a gente acorda mais tranquilo e descansado e repousado. Se você tende a ter um sono mais leve, menos profundo, você pode também acordar mais irritado, como se estivesse dormindo mal. Então é necessário ter todas as fases e todas as quantidades. Eu posso ter, não é interessante eu ter muita fase 1, muita fase 2, mesmo tendo 8 horas de sono, ter menos sono profundo, mais sono leve, às vezes pode ter alguma doença por trás, emocional ou próprio distúrbio do sono que justifique isso. E quando a gente dorme, o que é que acontece com o nosso corpo? Ele reposa 100% ou não? Está sempre em atividade? Dependendo das fases do sono, você vai ter até um aumento do chamado tônus muscular, que é a contração do músculo. Então, a fase REM, que é chamado movimento rápido dos olhos, então você vai ter até vamos dizer, vai ter um movimento, você vai ter mais tensão no corpo. Mas se você passou das fases chamadas superficiais do sono, aprofundar, normalmente você vai ter um relaxamento maior. Então você vai ter uma sensação de estar dormindo com qualidade. Porque às vezes a gente tem que confundir, confunde quantidade com qualidade. Quantidade, você só fica na fase 1, 2 do sono, você não relaxa para chegar na fase 3 e 4, onde você vai conseguir fazer um sono mais reparador. Porque algumas pessoas, quando conseguem dormir, sonham, algumas lembram o que estava sonhando, outras não. Quando não se lembra, porque a pessoa não sonha de jeito nenhum? Não, de jeito nenhum. Todo mundo que dorme bem, né, sonha de 4 a 6 vezes no período noturno. Isso Todo duvido, mundo, doutora. várias vezes. Só que a gente não se lembra mesmo. Às vezes a gente se lembra de um sonho, geralmente quando o despertador toca de manhã, normalmente é assim. Mas a gente sonha antes disso, a gente sonha todas as noites. O que acontece é que a gente só lembra de sonho se a gente for despertado. O sonho é no sono REM, e a gente só vai ter memória do sonho se a gente for despertado imediatamente ao fim do sonho ou no meio dele. Se você não despertar logo depois que ele acaba, ele é apagado da memória. Então, por isso que a gente não lembra. Então, é interessante mesmo que a gente lembre às vezes nenhum sonho à noite. Se a gente começa a lembrar vários sonhos, pode ser até um problema, porque pode ser que esteja despertando muito frequentemente durante o sono REM, e isso não é esperado, aí você lembra mais. Isso não é incomum a gente ver paciente que sonha muito, porque tem muita apneia enquanto está tendo sono REM, e desperta porque tem apneia e lembra do sonho, porque o normal realmente é lembrar poucas vezes. Muita gente também que está nos acompanhando vai se identificar agora, porque às vezes está muito cansado e parece que o sono demora mais tempo a chegar, né? Tem aquela ideia de quanto mais cansado, vou deitar e conseguir dormir, mas às vezes não funciona. Tem uma explicação para isso? Porque quando eu estou mais cansado, eu demoro mais a pegar no sono? É como se você tivesse mais adrenalina no organismo, então você não relaxa tanto. Isso que Sandra falou é interessante, porque toda vez que você desperta no sono REM, você volta à fase. Então você não tem um ciclo completo. Então você fica morto no outro dia, cansado. Muito comum no apneia. Tem gente também que tem ainda, né, a proeza de dormir, aí sonha, né, aí acorda, desperta para fazer alguma coisa bem rápida, volta a dormir e volta para o mesmo sonho. Interessante, depois sai contando o complemento desse sonho. Isso é individual, né, doutora? Individual, não é comum, não. Porque se a gente desperta e fica um tempo relativamente longo acordado, a gente não volta de imediato para o sono REM, volta de novo lá para o sono leve e vai aprofundando. Não é comum, mas acontece eventualmente. Às vezes dá tanta vontade, né, de voltar para aquele sonho, quando aquele sonho está bom, né, que acorda na melhor hora. A vontade é tanta, né? Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre os distúrbios do sono.
Isso mesmo, e a partir deste momento vamos acompanhar as notícias da internet sobre o tema e quem vai trazer as informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você um ótimo início de semana e para vocês que estão nos acompanhando, um ótimo dia. Hoje trouxemos uma informação do site do Dr. Drauzio Varela. São 5 dicas para ter uma boa noite de sono. Ter uma boa noite de sono não é o privilégio de muitos brasileiros. De acordo com o Instituto do Sono, cerca de 63% da população adulta no Brasil tem alguma dificuldade na hora de dormir. Segundo o Dr. Drauzio Varela, um dos motivos dessa falta de sono está relacionado ao estresse e à ansiedade. Entre as dicas citadas pelo pneumologista Carlos Carvalho, que foi entrevistado pelo site, para ter uma boa noite de sono, é importante ir para a cama sempre no mesmo horário, além de procurar se alimentar pelo menos 3 horas antes de ir dormir. E se o sono não vier, pelo menos durante 30 minutos, o médico recomenda não ficar na cama. Segundo ele, a pessoa deve procurar realizar alguma atividade relaxante, como é o caso de ouvir uma boa música suave para ajudar a dormir. E para saber outras dicas, nós vamos voltar ao estúdio com o Valdson Balbino. Valdson, voltamos com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. E um ponto interessante que a Tânia Silva trouxe aí nas informações da internet, essa questão se você vai dormir, deita e não consegue pegar no sono, que você se passou 30 minutos ali tentando que você levante e vá fazer alguma atividade relaxante. É meio difícil que a pessoa tenha um compromisso no outro dia, entender que precisa fazer alguma coisa para relaxar, para poder conseguir dormir. Mas essa dica é muito válida, né, doutora? Atividade relaxante, bota um som, aquele barulhinho de água ajuda a relaxar também. Muita gente tem, né, no telefone. Isso contribui, ajuda a relaxar e pegar no sono mais rápido? Sim, a recomendação é que se você não consegue dormir, deita na cama e não consegue pegar no sono por mais ou menos meia hora, também não precisa ficar olhando o relógio o tempo todo, senão você fica mais ansioso, mais ou menos meia hora. Isso principalmente para quem tem insônia crônica, mas serve para todo mundo. Não consegue pegar no sono, saia do quarto. Não é só levantar-se da cama, saia do quarto, vai lá para fora, para outro cômodo e vai fazer alguma coisa relaxante. Ouvir uma música leve ou ler uma coisa leve, nada didático. E de preferência com pouca luz, uma luz indireta, porque luz estimula o cérebro a ficar acordado. Então isso realmente ajuda, isso realmente é fundamental, mudar comportamento. Você falou em ouvir musiquinha no celular, ouvir música é interessante, no celular não. A gente sabe que celular, a computador, cada vez mais a gente sabe que atrapalha o sono, tem luz. Tem algo que você vai ler, geralmente, ou vai postar, ou vai pro WhatsApp, e isso é estimulante, é como se você estivesse estudando, lendo ou fazendo atividade física. Então, ouvir música assim, mas com o celular bem longe, de preferência. Então, se for deitar, deixa o celular bem distante. Só usa para despertar de manhã, ou de repente atender alguma ligação urgente, porque a luz do celular e o conteúdo do que você vê ou lê na internet ou no celular atrapalha o sono. É a luz azul, né? A luz azul é que estimula o relógio biológico e ele entende que é hora de ficar acordado. É a luz azul. A luz amarela, inclusive, faz o contrário. A luz laranja, ela até ajuda ao sono, dependendo da hora que a gente usa. Mas a luz azul é a faixa de luz que que o cérebro entende que é para ficar bem acordado, bem pronto para ter uma vigília. A gente tem que ter em mente que tem que passar por um processo de desaceleração, né? Se vai para a cama para desacelerar, evitar algumas atividades pesadas antes de dormir. Tem que desacelerar mesmo e fazer isso todos os dias. Isso vai ajudar muito, né, doutor? Vai ajudar muito, mas a gente tem que pensar no estilo de vida do universitário noturno, que trabalha durante todo o dia, faz a universidade à noite, chega em casa, vai se alimentar e não vai conseguir esperar 3 horas para dormir, como é o recomendado. Então, o que a gente sugere é que tenha uma alimentação mais leve, que tente ficar tranquilo, sentadinho, pelo menos uma meia horinha, 40 minutos, 1 hora, para poder começar o processo do sono, o processo de dormir. Porque é muito difícil conseguir seguir ao estrito com o estilo de vida que a gente vive hoje. É muito difícil você conseguir comer, passar 3 horas para se deitar. Peraí, você chega em casa às 10 horas, você vai comer, faz seu jantar, já dá 11, com 3 horas, 2 horas da manhã. Impossível. Então, o que a gente recomenda mais, um conselho útil para a vida,
você se alimente menos, no lugar de comer muito, você coma menos, você apenas sacie sua fome, não se satisfazer comendo até a plenitude. Ok. A gente viu agora a notícia da internet, muita gente quando tem dúvidas a respeito de sono, né, de como dormir bem, utiliza a internet como fonte de pesquisa, mas às vezes encontram mitos, muitos mitos a respeito do tema, algumas verdades também que ajudam, né, a colocar em prática e ter uma qualidade de sono adequada. A gente vai mostrar aqui algumas informações e vou pedir ajuda dos convidados, eles vão responder se é mito ou verdade e vão trazer uma explicação também a partir deste momento. Olha só. Essa tela aqui é mito ou verdade? Quanto mais se dorme, melhor? Mito ou verdade? Bom, o tempo de sono é muito individual. Então, às vezes, você dorme pouco e se satisfaz, às vezes você dorme muito e se satisfaz, às vezes você dorme muito e até faz mal a você, quando você desencadeia outros sintomas. Então, assim, isso é mais um mito do que uma verdade. Ok, vamos aqui a outra informação. Mito ou verdade, essa próxima tela. O ronco, ele é prejudicial à saúde? O ronco, eu diria que socialmente incomoda a pessoa, incomoda o parceiro, o companheiro, a esposa, o marido. Então, assim, traz uma repercussão além de tudo, além de física, médica, psicológica na pessoa, no relacionamento da pessoa. O ronco é muito prejudicial para o próprio paciente quando ele também vem associado à apneia do sono, que é a pausa respiratória durante o sono. Então você baixa o oxigênio do sangue, então você vai ter algumas repercussões sistêmicas. Você tem mais favorecimento da hipertensão, a arritmia cardíaca, insuficiência cardíaca, ao surgimento do diabetes, a irritabilidade, a falta de cognição, de melhora da cognição. Então você vai ter outras repercussões quando ele também está associado à apneia do sono. E quem ronca? Sabe que ronca, doutor? Sabe que incomoda quem está ao lado? Ou não tem essa noção? Normalmente o cotovelo do companheiro ajuda ele a lembrar disso. Ok, vamos à próxima informação. Temos aqui outra tela, mito ou verdade, que o importante é dormir de 6 a 8 horas, mesmo que sejam divididas ao longo do dia. Mito ou verdade, esse horário fracionado? Funciona, é importante, doutora? dormir em torno de 8 horas, sim. Dormir menos vai trazer prejuízo, algum problema. Dormir demais também pode trazer problema. Então, a gente tem que perseguir dormir em torno de 7 a 8, eu diria, seria o ideal. 6 já é pouco. O ideal, em se tratando de adulto jovem, obviamente, seria dormir num período só, mais à noite. Quem tem insônia, a gente pede para também não cochilar, não é interessante. O ideal seria dormir tudo à noite, exceto criança, que é interessante ter cochilo, mas o ideal é dormir mais à noite. Essa questão então, do de 7 a 8 sono... horas. Se você não está conseguindo dormir direito à noite, ou porque tem insônia, realmente o ideal é não cochilar. A gente tem que tentar aumentar o tempo à noite, com psicoterapia ou com medicação, depende do paciente. E é importante também falar daqueles trabalhadores de turno. Quando a pessoa não dorme, trabalhou à noite, tem que usar o outro dia para repousar. Não adianta, não, já que eu estou em casa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, você tem que reservar o seu tempo e dormir. Isso que vai, vamos dizer, recarregar a sua bateria. Esse fracionamento do sono é muito comum nos idosos, né, doutor? Os idosos, eles não conseguem dormir ali as horas seguidas, dormem um pouco durante a madrugada, depois durante o dia tem aquele horário fracionado. Eles conseguem relaxar também, o corpo fica tranquilo se eles fracionam esse sono? O fracionamento do sono é comum na infância, criança pequenininha, bebê, e quando a gente começa a ficar velho, começa a ter um padrão novamente aí que a gente tinha mais no início da vida. O idoso tende a dormir menos, tem um sono mais superficial, isso o idoso que envelhece bem, inclusive, e tende a ter um pouco mais de cochilo ao longo do dia. Isso é esperado e é interessante, faz parte. Ok, vamos agora a outro ponto, temos aqui outro tópico, vamos descobrir se é mito ou verdade que fazer atividade física antes de dormir atrapalha o sono? Mito ou verdade? Pode atrapalhar, pode. Atividade física é muito interessante fazer para ajudar o sono, é bom, deve ser em algum momento ser feita. A gente sabe que a atividade física à noite, ela libera muita adrenalina, então isso pode atrapalhar sim o início do sono em algumas pessoas. Não são em todos não, mas em algumas pessoas pode, porque o organismo se sente pronto para uma vigília. Ele libera adrenalina, libera
hormônio de ficar acordado. Então pode depois ele tentar dormir, chegar no quarto à noite e não conseguir pegar no sono. Tem indivíduos que fazem atividade física até tarde da noite, chega em casa, toma banho e dorme bem. Para esses a gente não precisa tirar, desde estimular que isso seja feito. Para quem dorme mal ou sente que a atividade física atrapalha o sono, ou tem uma queixa de insônia, a gente procura tirar a atividade física do começo da noite para frente, fazer de manhã ou até o meio da tarde. Pode acontecer de piorar sim. Ou até reduzir a intensidade, porque também a atividade física intensa vai aumentar a adrenalina. Então você reduz a intensidade e às vezes já consegue melhor. Porque isso também vai no estilo de vida. Eu trabalhei o dia todo. Eu só tenho um horário noturno em casa. É melhor ele ser sedentário total ou tentar fazer uma atividade física mais leve? Isso às vezes varia de indivíduo para indivíduo. Geralmente não é recomendado para quem tem insônia, mas tem paciente meu que trabalha até tarde da noite, dorme mal, tem insônia, só tem como fazer atividade física à noite. Eu peço mesmo para fazer uma coisa mais leve, não todos os dias, até a gente regularizar o sono. Depois pode até voltar ao normal. Ok, vamos agora à próxima tela. Mito ou verdade? Cochilar à tarde faz bem? Mito ou verdade? Aquele cochilo depois do almoço faz bem, não faz? Mal não faz. Se você tem sono, você pode cochilar à tarde. Agora é interessante lembrar que não é muito comum você ficar tendo muito sono à tarde. Talvez você esteja dormindo pouco ou dormindo mal. Às vezes não dorme pouco à noite, mas dorme mal, uma qualidade ruim e te leva a ter sono durante o dia. Lembrar que criança pequena é bom cochilar, é esperado, tem que cochilar. O adulto jovem, aí tem que ver que talvez essa sonolência no meio da tarde seja algum problema ali à noite, que o sono não esteja com uma qualidade muito boa ou com uma quantidade adequada. Uma horinha é suficiente ou meia hora? Acho que os cochilos curtos a gente recomenda. Acho que uma hora eu acho muito. Muito já, né, doutora? Se você dorme muito durante o dia, vai comprometer seu sono noturno. Também tem isso. É aquela isso. queixa de insônia que Exatamente. Eu tô demorando 3 horas na cama para dormir. Aí você, como é que é a tarde? Não, dormir a tarde toda. Aí fica difícil, né, doutora? Aí a gente, por isso que quem tem insônia, a gente não recomenda que cochile, mesmo que sinta sono. Ok, vamos agora a outro ponto. Temos aqui outra informação para descobrir se é mito ou verdade. Dormir durante o dia e ficar acordado à noite. Isso é normal? Trocar o dia pela noite. Isso é pela pessoa, individual. Tem pessoas que são melhores acordadas à noite e dormem durante o dia. Então, assim, é o ciclo da pessoa. Então, ele consegue produzir mais, ele está mais ativo à noite e durante o dia ele é feito para dormir. Ele é feito, não consegue. Outras pessoas que não conseguem à noite e durante o dia ele está em plena atividade, 5 horas da manhã ele já está, vamos dizer, puxando o ferro na malhação e à noite, 9 horas da noite, ele está feito uma Cinderela dormindo em qualquer local. Num sofá, na cama, onde ele estiver para descansar, ele descansa. Então isso é muito individual. E normalmente você já vê isso desde a infância, aquela criança que fica até, não sei o que lá, que a mãe manda, vá dormir, meu filho, vá dormir. E ele fica até 2, 3 horas da manhã, em plena atividade, como se fosse no outro dia. Agora, no outro dia de manhã, para acordar na escola, para ir para a escola às 6 horas da manhã, ele já acorda em sofrimento. Mas para criança, acho que não é muito adequado não, né, doutora? Porque tem essa questão do hormônio do crescimento também, que tem um horário, 10 horas da noite, a criança tem que estar deitada, que vai começar a ativar esses hormônios. Como é que a gente compreende isso? O hormônio do crescimento, ele é liberado no sono. No sono não REM, na fase mais profunda do sono não REM, que é a fase 3. Ele é liberado na fase 3, que é o sono que vem mais, logo no início do sono, a gente tem o sono não REM. Então, ele é liberado no começo da noite. Então, criança tem que dormir bem, porque se tiver algum sono muito fragmentado, pode ter problemas de crescimento. Em relação a dormir durante o dia, é óbvio que a maior parte da população ela dorme de noite e fica acordada de dia. Isso é o mais comum. Há indivíduos que realmente o cérebro tem um relógio biológico que está funcionando de um jeito que ele vai ter sono bem mais tarde, obviamente vai acabar de ter sono bem mais tarde. Então dorme às 3 da manhã, acorda ao meio-dia. Não é o mais comum. Como não é o mais comum, acaba sendo classificado como um problema de sono. Tem ali na classificação que é um problema de relógio biológico. Tem muita gente que chega para mim dizendo que tem insônia, porque deita às 10, 11 da noite e vai conseguir dormir só às 3 da manhã. Ele nem é classificado como insônia. Na realidade, o indivíduo dorme bem, mas ele está deslocado no tempo. Ele funciona melhor de madrugada,
consegue render mais, e tem sono só de madrugada e vai até a hora do almoço. Não seria um problema não fosse o horário comercial, porque é muito difícil esses pacientes acordarem de manhã. Mas o mais comum realmente é dormir à noite e acordar de manhã, cedo. Tendo esse tipo de coisa, há como melhorar com o tratamento, ou ele se adequa e vai fazer alguma profissão, trabalhar em alguma área que ele possa dormir mais tarde e acordar mais tarde. Ok, vamos agora a outra tela, outro ponto, mito ou verdade, que não é possível compensar a falta de sono durante a semana, dormindo mais ali no final de semana. Mito ou verdade? Se dormiu mal durante a semana toda, vai conseguir compensar no final de semana? Será que é mito ou é verdade? Não é como um banco que fica conta negativa, conta positiva. É negativo durante a semana e no final de semana eu vou positivar. Você não consegue. Você foi privado da noite de sono, você tem que dormir no outro dia. Como você vai a uma festa, no outro dia se você não dormir, aquilo está agredindo você. Tá? Você tem que ter o reparo o mais rápido possível para você poder dormir. Você não pode acumular até o final. Eu vou, essa semana, uma carga muito grande, mas no final de semana eu vou dormir. Não, você não vai conseguir compensar por aquele tempo que já passou. Se fosse assim, era muito bom, não era, doutora? Fazer essa compensação Era muito no final bom, de né? semana. Você fazer tudo que você queria durante a semana e no final de semana passava dormindo. Mas não é interessante. A pessoa tem que entender, os indivíduos têm que entender que você tem que dormir bem todos os dias, quase todos os dias. Obviamente podem ter exceções. Tem que dormir bem. Se você às vezes vai numa festa, volta à tarde, cochila, dorme até mais tarde, logo no dia seguinte. Não fica tentando resolver isso só no fim de semana, porque toda aquela história da privação de sono, aquilo que a gente já comentou, que a pessoa vai se sentir mal, tudo isso vai acontecer. Ok, vamos ao outro ponto aqui. Outra tela, quem dorme pouco engorda. Mito ou verdade? Será que tem alguma relação? Engordar e emagrecer com sono? Quem dorme pouco vai engordar mais? Pode acontecer. A gente sabe que o aumento de peso está muito relacionado com o paciente que tem apneia do sono. Quem tem apneia do sono, principalmente grave, tem uma tendência a engordar e uma dificuldade para emagrecer. O indivíduo que tem apneia do sono, ele dorme mal. Às vezes dorme pouco, tem um sono mais superficial, mais fragmentado. Então, esse indivíduo pode sim engordar por conta da apneia do sono. E a gente sabe que quem dorme pouco pode ter uma mortalidade aumentada aí de várias causas. Pode eventualmente predispor a ter uma alteração do peso. Mas o que está bem certo na literatura é que o paciente com apneia do sono, ele tem uma tendência a ganhar peso sim. Ok, vamos agora aqui a outra tela, outro ponto. A insônia, ela aumenta o risco de diversas doenças, como infarto, derrame e também diabetes. Verdade ou é mito? Tanto a insônia quanto a apneia do sono, que Sandra se referiu, aumenta a incidência dessas alterações, não só infarto, derrame, diabetes, mas você vê outras alterações metabólicas, outras doenças que são provocadas por isso. Com a privação do sono, você não vai, vamos dizer, relaxar o seu organismo para poder combater isso. Você vai ser mais sedentário, porque você vive cansado, você vai comer mais, porque vai dar ansiedade, porque está cansada, o oxigênio baixa durante a noite, no caso da insônia, porque não consegue recarregar. Então, tudo isso é aumentado pela insônia e pela apneia do sono. Ok, vamos agora aqui à última tela para a gente descobrir, mito ou verdade, que alimentos estimulantes à noite, eles causam insônia? Mito ou verdade? Alguns alimentos são estimulantes que sim pioram o sono e fazem o indivíduo ter insônia. Cafeína, acho que é o clássico mais conhecido. O excesso de cafeína pode interferir no início do sono, sim. E deve ser retirado, isso aí deve ser revisto quando o paciente chega com queixa de insônia. Eu tenho paciente que chega dizendo que dorme mal. Quando o paciente tem queixa de insônia, a gente tem que descobrir tudo que ele faz à noite, tudo que ele faz durante o dia. Aí ele fala, eu durmo mal, mas tomo quase 2 litros de café ao longo do dia. Aí, obviamente, você tem que trabalhar isso também, não é só dar uma medicação para dormir, não. Você tem que trabalhar hábito de vida. Então, tudo que for estimulante, principalmente cafeína, chá preto, que tem teofilina. E agora tem muito aqui pessoal que malha, que toma aquelas proteínas, aquele estimulante, o termogênico, que também tem cafeína, vai malhar. Esses são 2 fatores, a alimentação mais a malhação até bem tarde, que pode atrapalhar sim o sono e ser uma das causas de insônia.
Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. Agora a gente vai a um rápido intervalo. Você que está em casa, tem dúvidas sobre o tema, pode mandar para a gente, que daqui a pouquinho a gente vai ler ao vivo e responder também aqui com a ajuda dos convidados. 994 18 1206 é o nosso WhatsApp, 3424 1977, linha interativa. Manda essa pergunta que daqui a pouquinho ela vai ser respondida. Agora vamos a um rápido intervalo e até já! Voltamos com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E assim como voltamos agora, o sono também voltou aos holofotes nas últimas semanas com a autorização da Agência Nacional da Vigilância Sanitária, a Anvisa, para a produção e comercialização de um novo medicamento para insônia aqui no Brasil. Até o fim do ano, a nova droga ela deve chegar às farmácias. A Ramelteona, né, que será produzida por um laboratório em São Paulo, ela imita ali o mecanismo de ação da melatonina, que desacelera o sistema nervoso central e contribui para a regulação do ciclo natural do sono. Desde 2005, o medicamento ele é comercializado nos Estados Unidos. Será que a gente tem boas notícias daqui para o final do ano? Será que a gente vai encontrar já nas farmácias esse medicamento? E ele vai auxiliar mesmo, doutor? Ajuda bastante? Você já tem ideia mais ou menos do funcionamento dele lá nos Estados Unidos? Será que aqui também pode dar certo no Brasil? Pode. A Ramelteona, ela atua no receptor da melatonina, fazendo como se fosse estimulando o receptor da melatonina, que é o hormônio do relógio biológico, que prepara o cérebro para o começo do sono. E também trata alguns problemas do relógio biológico. Ela já faz mais de 10 anos que ela é usada nos Estados Unidos para tratar insônia crônica. Insônia inicial é aquela que o paciente deita e não consegue pegar no sono, e depois ele vai bem. Ela não serve tanto para aquela insônia do meio da noite, ela é liberada só para insônia inicial. A resposta boa, sim, é interessante sozinho ou em associação com outras drogas ou com outros tratamentos não medicamentosos. E tá para ser liberado no Brasil, vai ser mais uma opção no nosso armamento para tentar tratar a insônia, juntamente com terapias não medicamentosas, terapias comportamentais. A gente pode dizer que é um avanço. É um avanço um pouco demorado aqui, mas é um avanço. Efeitos colaterais, será que esse tipo de medicamento ele tem ou tem em menor proporção? Todo medicamento pode ter efeito colateral. Os que a gente usa para tratar sono de mais, sono de menos, sempre tem. Obviamente, os benefícios são maiores que os efeitos colaterais e é uma droga que é considerada segura. Mas nem sempre, né, doutor, é preciso a droga, né, o medicamento para conseguir controlar essa questão da dificuldade para dormir, dos distúrbios do sono. O ideal é que a mudança ali no hábito de vida ela comece o quanto antes, quanto mais cedo melhor, para que mais à frente ninguém venha a sofrer tantos problemas e depender de medicamentos para dormir. É muito normal você tratar aquela pessoa de insônia, distúrbio do sono, que leva um ritmo de vida meio, vamos dizer, meio louco, que não tem horário para nada. Então, a primeira fase do tratamento da insônia nessa situação é você trazer o paciente para tentar ter ritmo, ter horário. Então você vai ter que ter um horário para deitar, um horário para desligar o celular, um horário para acordar. Então tudo isso você vai influenciar no hábito de vida, na chamada higiene do sono do paciente. No começo do programa a gente viu na reportagem, né, o exame específico, polissonografia, né, para verificar essa questão da qualidade do sono, se o sono está sendo respeitando, né, essas fases do sono, e ali você consegue também descobrir alguns problemas, distúrbios ou não de sono. Quando é que se chega, né, a recomendar esse tipo de exame? Qualquer pessoa pode fazer? É após a primeira conversa com o especialista ou tem um tempo, tem um cronograma a ser seguido e obedecido para se chegar a essa polissonografia? Como é que funciona a recomendação desse exame, doutora? É já chegando, já posso fazer logo? Depende do caso. O ideal é que ela seja pedida por um médico, tá? Até para entender melhor o que está acontecendo.
Para algumas patologias do sono, o exame é fundamental, porque ele que vai, junto com a clínica, com a história que o paciente conta, ele vai dar o diagnóstico. Por exemplo, ronco, apneia do sono, tem que fazer o exame do sono, tem que fazer polissonografia. Movimento de perna, alguns problemas do sono REM, de pesadelos relacionados ao sono REM, relacionados a se mexer muito durante o sonho. A gente também é obrigado a fazer polissonografia para dar o diagnóstico. Em relação à insônia, não necessariamente você precisa fazer uma polissonografia numa primeira consulta. Ela pode ficar para depois, dependendo do caso, se não houver resposta ao tratamento, principalmente. Ou se você desconfiar que o paciente ronca ou tem apneia, porque às vezes o paciente acorda porque tem apneia e fica acordado por algum outro motivo, porque a higiene do sono é inadequada. Aí nesse caso de ronco, apneia, mesmo junto com insônia, sempre a gente tem que fazer sim, o ideal logo depois da primeira consulta. Mas não para todos os casos. Às vezes sonambulismo ou alguns casos de insônia eu não peço logo de imediato não. Ok, temos aqui várias participações através do nosso WhatsApp, também da nossa fanpage. A gente vai começar a ler essas perguntas e repassar aqui para os convidados, eles vão responder a partir de agora. Tem aqui a primeira dúvida, a pessoa não se identificou, mas diz que é enfermeira, sente muita insônia e às vezes uma agonia ali na cabeça, a pessoa fica sem paciência, não tem paciência para fazer nada, né? E ela acredita que está iniciando um processo de depressão, por isso procurou e já está fazendo um tratamento com a psicóloga e às vezes ela precisa tomar um relaxante para conseguir dormir e a minha maior dificuldade é não conseguir dormir bem. Queria que vocês reforçassem mais uma vez as recomendações dos convidados em relação a não conseguir dormir bem. O que é que eles podem me recomendar para que esse sono ele venha ser menos doloroso, né? O que a gente poderia dizer para essa telespectadora que não se identificou? Ela tem que fazer a parte comportamental, mudar comportamento. Ela tem que fazer higiene do sono, que já foi falado aqui. Evitar ficar na cama se não estiver dormindo. Aquela história dos 30 minutos, não consegue pegar no sono, ela sai do quarto. Buscar o sono no quarto, na cama, é a pior coisa que tem. Às vezes o paciente acha isso meio estranho, mas não é o lugar para você procurar sono. Principalmente se você tem insônia. Por quê? Porque isso vai fazer seu cérebro aprender que a cama é um lugar de sofrimento. Você tenta dormir, não consegue, começa a pensar em coisa ruim. E pronto, o cérebro aprende que a cama é sofrimento, aí não vai dormir mesmo, vai condicionar e não vai mais conseguir dormir. Então isso perpetua a insônia, faz com que a insônia dela, ao invés de durar pouco tempo, dure muitos anos. Então a gente tem que, sugiro que ela mude de comportamento, que ela não fique na cama se não estiver dormindo. Procure fazer uma terapia comportamental, tem psicólogos que fazem isso voltados para a insônia. Se ela acha que tem depressão, seria interessante procurar um psiquiatra para ver se vai iniciar um tratamento para depressão, porque depressão causa insônia, e insônia causa depressão, é uma via de mão dupla, então acho que isso aí tem que ser trabalhado. E reforçar por hora a higiene do sono. Lembrando também que ela é enfermeira. Muitas vezes a enfermeira sai de um plantão, vai para o plantão, às vezes passa 24 horas ou até 36 horas sem dormir direito. Exatamente. Quando dorme, só dorme aquele horáriozinho. Não, vou dormir de 0 a 3 da manhã ou 0 a 2 da manhã e vou fazer a escala para outra pessoa vir dormir. Então, tem esse fator agravante, que muitas vezes a enfermeira é um profissional de turno e às vezes um turno irregular, que ele não vai ter o horário seguinte para dormir. Então, tem que ressaltar isso também. Muito bem explicado para a nossa telespectadora. Aqui tem outra participação. Suzana de Camaragibe, ela diz o seguinte: a criança que ao dormir tem uns episódios de roncos fortes, como se parasse às vezes por alguns segundos e depois dá um barulho mais forte ao voltar. Isso é apneia? Como tratar? A criança tem apenas 10 anos. Ela descreveu bem a apneia do sono. Então é aquela criança que ronca e que vai faltar ar nela e ela vai vir com aquele tipo suspiro para pegar o ar depois e vai aumentar o ronco tudinho. Então assim, eu costumo conversar com as mães que a criança que ronca não é normal. A criança roncadora é um adulto roncador, é uma criança que tem algum problema médico normalmente, então a gente vai ter que examinar, vai ter que investigar. A polissono, nesses casos, normalmente é mais difícil de fazer, porque você fazer uma criança, botar um monte de fio e monitorizar essa criança durante a noite é improvável, não diria impossível, mas é improvável. Mas assim, uma criança que ronca, e ronca não quando está gripada, mas que ronca sempre, um ronco alto,
deve ser investigada, deve procurar um médico, um pediatra, um otorrino, um alergologista para examinar a criança e poder tratá-la. Ok. Outra participação, a pessoa não se identificou, mas disse que está acompanhando o programa e gostando das explicações. Dá parabéns aqui a toda a equipe e aos convidados. E a pergunta dela é a seguinte: depois que fui mãe, ainda não consegui voltar a ter uma boa noite de sono, pois meu bebê tem apenas 4 meses e só mama. Porém, comecei a apresentar alguns sintomas de ansiedade, vontade de chorar e sintomas também de nervosismo. E há alguns dias isso, ela percebe também que quando ela consegue dormir um pouco mais, o que é quase impossível, os sintomas eles diminuem e dá uma sensação de descanso. Gostaria de saber se essa fase da minha vida pode trazer problemas no futuro com relação aos nervos? Toda mãe que tem bebê novo dorme mal, né? Isso é fato. O bebê acorda várias vezes à noite para se alimentar, a mãe tem que estar junto. Então, ela tem que procurar ficar menos ansiosa. Isso aí é fundamental, porque é uma fase. Com poucos meses, o bebê passa a dormir a noite toda, que já é um grande ganho para a mãe que consegue dormir. Não é interessante, muitas vezes, para a mulher que amamenta, eu não sei se ela está amamentando ou não, mas para a mulher que amamenta, ficar tomando muita medicação para induzir o sono. Não é interessante. Aí seria interessante talvez ela fazer uma terapia para procurar ficar mais calma, para encarar a coisa como uma coisa passageira, que faz parte, toda mãe passa por isso, para que no futuro ela realmente não venha ter problema de continuar perpetuando a insônia. Trabalhar logo a parte emocional. Problema dos nervos, né? Porque ela está muito ansiosa, né? E curtir a maternidade. E curtir a maternidade, tem que amamentar mesmo, acordar à noite, é bom. Isso é temporário, é temporário. O bebê com mais ou menos... Quando o bebê virar um adulto, ela vai sentir saudade disso, com certeza. Então, ela curtir a maternidade, pede ajuda à mãe, ao marido, todo mundo ajudar um pouquinho. Ajuda um pouco para ela. Claro que mamar é só ela que vai poder dar, ninguém vai poder dar por ela, mas todo mundo auxilia ela para relaxar. Talvez ela precise de 10 minutos para ir na esquina, comprar pão, só porque já vê o mundo e já pode sentir mais, voltar à vida. Outra participação aqui é da Eutália de Carpina, tem 62 anos, ela diz que tem um sono que parece que ela vai desmaiar. Esse sono é tanto que parece que ela vai desmaiar. Só de sentar ali, quando ela senta na igreja, e ela sente esse sono muito forte, é uma sensação como se ela fosse desmaiar. Ela quer saber se é algo grave. 62 anos. 62 anos. Se é grave ou não, a gente não sabe, mas não é esperado. Alguma coisa deve ter. Pelo que eu entendi, ela tem sono em locais e horários, principalmente que não é hora de ter sono, né? Ela senta para ver alguma coisa, tem muito sono. Normal é você ter sono à noite. Então, se ela tem uma coisa que chama sonolência excessiva, ela, pelo que eu entendi, ela está com sono demais em horas aí inadequadas. Pode ser porque ela esteja dormindo pouco ou porque ela não durma pouco, mas tenha uma qualidade do sono ruim. Vale a pena investigar. Na idade dela, a apneia do sono já aumenta mais a prevalência. Então, vale a pena investigar o sono, entender o que é, e para tratar a causa, para ela poder melhorar. Deve ser muito forte mesmo, né, doutora? Deve ser descrever com a sensação de desmaio. Está atrapalhando a vida dela, então a gente tem que ver. Não é normal, tem que investigar. E principalmente pesquisar a noite de sono dela. Porque muitas vezes isso reflete porque a noite de sono não está sendo efetiva. Ou quantidade ou qualidade do sono. Ok, outra participação agora da Elane, ela diz o seguinte: qual a cor da lâmpada, né, para quem sofre de insônia? Qual a cor indicada da lâmpada, do quarto, para quem sofre de insônia? Quem sofre de insônia deve ficar com luz indireta. A gente sabe que é aquela coisa, não consegue dormir com mais ou menos meia hora, vai para outro quarto, outro cômodo da casa com uma luz indireta. A luz azul, ela estimula o cérebro a ficar em vigília. Ele entende que é hora de estar acordado e que é hora de vigília. A luz na faixa do laranja já melhora, não atrapalha o início do sono. Faz com que você consiga pegar no sono mais rápido. Mas o que a gente sugere pode ser uma luz comum com indireta, bem fraquinha. E evitar a luz azul diretamente nos olhos. Tem mais evitar a luz azul do que qualquer outra coisa. E o que não vale é que seja a luz da tela da televisão, da tela do computador ou da tela do celular. Que isso é muito comum. A gente acorda, sai do quarto, até porque eu vi na televisão, na internet, que tem que sair do quarto, não pode ficar... Aí eu ligo a televisão e fico lá vendo um filme que vai chamar a sua atenção, que você vai ter vontade de interagir com, assim, de ver o filme na internet.
Então isso vai atrapalhar o seu sono. E luz de telefone, de iPad, de televisão, de computador, ela está na faixa azul. E se for sair do quarto, é para ou ler, nada de estudar, também estudar estimula, ou ouvir música, não vai ligar nada, senão vai piorar. Ok, temos agora a participação da Ana Franco, tem 42 anos, ela diz que tem muito sono durante a manhã e a tarde. Ela diz que a noite é muito mais ativa, dorme muito bem à noite. Isso pode ser uma doença? Falta de vitamina? Isso pode ser o normal para ela. Ela tem um relógio biológico trocado, então ela é mais ativa à noite do que durante o dia. Tem que pesquisar, obviamente, tem que pesquisar o sono para ver se esse pouco de sono que ela tem é o sono mais atrasado, é um sono efetivo, tem qualidade, se tem apneia, se não tem apneia. Mas, em geral, assim, é mais o ritmo de vida dela, o relógio dela é isso. Ela é mais dorminhoca durante o dia, mais acordada durante a noite. Ok, temos aqui a participação do Alberto, ele que mora no Bongi. Ele diz o seguinte: não durmo bem, já fui ao psicólogo, ele passou uma medicação para tentar relaxar, porém essa medicação ela me deixa estressado. Tem alguma forma de dormir melhor sem medicação? Tem. A gente pode optar, num primeiro momento, por terapia com medicação ou sem medicação, e o que a gente sugere fazer sempre é terapia comportamental. Higiene do sono, como já foi muito falado aqui, terapia também com psicólogo, principalmente uma que chama terapia cognitivo-comportamental, voltada para a insônia, né, uma coisa específica para o sono, onde o psicólogo vai reforçar toda essa questão de higiene do sono, vai tentar fazer com que o cérebro reaprenda que a cama não é um lugar comum. Então, tem que fazer terapia comportamental, tanto higiene do sono quanto terapia cognitivo-comportamental. A medicação pode ajudar ou não, aí cada caso é um caso, mas ele pode sim fazer terapia comportamental e a gente sabe, a literatura mostra que funciona, é bem interessante. Pode dar esse efeito de estresse, essa medicação, ou outros fatores que ele não está percebendo pode estar deixando ele estressado, ele pensa que é a medicação? O fato dele não conseguir dormir já é um fator de estresse que tem que ser trabalhado. A medicação não sei dizer, ele não falou qual é, eventualmente pode ter algumas que te deixam até um pouco mais estimulados. Geralmente quando a gente dá algum indutor do sono não costuma deixar a pessoa mais estressada, mas não sei qual é a medicação. Ok. Vou pedir licença mais uma vez aos convidados. Vamos agora a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e agora vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste atenção às dicas que vamos trazer a partir de agora. Olha só, 20 oportunidades para bombeiro civil. Para preencher uma dessas vagas, ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, salário R$1.000. São 20 vagas para bombeiro civil. Vamos agora a mais oportunidades de trabalho. 16 vagas para auxiliar de linha de produção, ensino fundamental completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$980 é o salário, são 16 vagas para auxiliar de linha de produção. Vamos agora a mais oportunidades de trabalho, agora são 6 vagas para atendente balconista, escolaridade não exigida, experiência de 6 meses, R$1.006 é o salário. Lembrando que essas 6 vagas, elas são exclusivas para pessoas com deficiência. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. O telefone para contato, papel e caneta na mão, anote aí o telefone, é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte. Agora a gente segue com o programa respondendo mais perguntas. Muita gente ligou para tirar dúvidas sobre distúrbios do sono, que é o tema desta edição do programa. E através do telefone, o Gleidson dos Santos de Água Fria, ele que tem 33 anos, ele ligou e deixou a seguinte pergunta.
Ele diz que só dorme de 3 a 4 horas por noite. Depois disso, ele diz que só consegue cochilar. O que fazer para melhorar a minha qualidade de sono? Dúvida do Cleiton, a gente faz um resumo, né? O último bloco do programa. Vamos fazer um resumo para o nosso telespectador que só dorme de 3 a 4 horas, depois só cochilo. Se ele estiver achando que está dormindo pouco, que pode ser um variante do normal, né? Daí seria um caso de insônia, provavelmente teria que ver bem a história dele. E a gente recomenda sempre, já que a gente não conhece o paciente, dicas de higiene do sono, né? Não sei como anda a higiene do sono dele, procurar fazer atividade física durante o dia, não muito depois do meio da tarde ou à noite, procurar tomar menos estimulante, cafeína, chá, evitar cochilar durante o dia, não ficar no quarto, na cama, no quarto se não estiver dormindo, aquela regra dos 30 minutos e sair do quarto. E isso deve melhorar o sono dele. Aí depois seria interessante ver outras causas, ver se vale a pena uma medicação ou não, uma psicoterapia. Ok, vamos agora à próxima pergunta. Agora a dúvida da Maria José, ela que é de Olinda, tem 75 anos, ligou pra gente e fala a questão da apneia do sono. Ela quer saber qual o tratamento indicado para a apneia do sono e ela causa esquecimento também? A apneia do sono, você vai depender da graduação através do exame chamado polissonografia, você vai graduar o quanto de apneia, o quão grave é a apneia leve, moderada, grave. Você vai desde do tratamento chamado comportamental ao estilo de dormir, às vezes há um tratamento odontológico que a gente manda colocar uma placa de avançamento mandibular, às vezes a terapia fonoaudiológica que vai só quando tem só o ronco para endurecer e enrijecer o palato. Às vezes você vai botar um aparelho chamado CPAP, que é aquele aparelho que o paciente tem que se adaptar. O mais importante que eu acho do CPAP é a questão da adaptação. É muito importante, o paciente vai botar máscara, vai adaptar, vai numa clínica e essa clínica vai trabalhar com ele para ele usar corretamente o CPAP. E algumas vezes o paciente, quando não se adapta, não consegue usar, a gente tem até intervenção cirúrgica do chamado avanço maxilomandibular para a gente intervir. E algumas outras vezes é um paciente que precisa de fazer uma cirurgia de amígdala, fazer uma cirurgia de septo, cirurgia de amígdala para reduzir a apneia, cirurgia de septo para facilitar o uso do aparelho, do CPAP. E pode sim causar esquecimento, por quê? Porque a apneia do sono, como você você não dormir direito, então você meio que causa um estresse no seu organismo e em todos os setores do organismo. Ok, temos agora outra pergunta. Etilvânia, né? Etilvânia Lucas de Muribeca, 61 anos, diz o seguinte: qual o tipo de colchão que é ideal para uma boa noite de sono? A escolha do colchão também influencia nessa boa noite de sono? Etelvina Lucas, de Muribeca, 61 anos. Todo o ambiente do sono tem que trabalhar a favor do paciente, a favor do sono, o colchão inclusive. Então tem que ser um ambiente com pouca luz, sem barulho, e o colchão tem que ser um colchão que ela se sinta bem, não pode ser muito duro, e que vai melhorar a qualidade do sono, sem dúvida. Okay, vale a pena ressaltar que o colchão, o travesseiro, que o pessoal pergunta muito, quando é que troca, quando não troca? Você depende da realidade social da pessoa. Você não pode estabelecer uma regra, 5 anos tem que trocar o colchão. Você tem que pensar na realidade da pessoa e para saber se ela pode. Às vezes a gente manda, a pessoa que dorme mal, tem ácaro, manda passar um ferrinho para prolongar a vida útil, para tentar utilizar mais, porque você não pode naquele momento trocar o seu aparelho de sono, vamos dizer assim. Ok, temos aqui mais participações através do WhatsApp. O Gilvando de Camaragibe, ele disse que trabalhou por muito tempo à noite. E durante esse período que ele trabalhou à noite, a pressão arterial dele deu uma subida, né? Teve uma hipertensão arterial. Hoje ele toma medicamento. Ele quer saber se isso pode ser causado pelo trabalho e ter sido um trabalho à noite, que ele passou muito tempo trabalhando à noite, ou pode ser uma questão hereditária também? É difícil dizer que tem relação com o trabalho. A privação do sono pode dar sintomas, pode. Mas assim, muitas vezes é pela idade que ele vai desenvolver hipertensão, pela alimentação que ele vai desenvolver hipertensão, pelo fator familiar, porque muitas vezes o pai é hipertenso, o tio é hipertenso, então ele iria desenvolver a hipertensão independente do trabalho dele.
Outra participação, a Eli Claudino, né, quer registrar aqui os parabéns aos convidados, estão explicando tudo bem direito, ela não tem nenhuma dúvida porque tudo foi respondido aqui e esclarecido pelos convidados. Repassando aqui o elogio da Eli Claudino, que está acompanhando o programa. Temos aqui outra participação, vamos ver de quem é a próxima pergunta. A pessoa não se identificou, mas disse que a esposa tem grande dificuldade para dormir. Qualquer barulho, ela perde o sono. É normal isso? Se ela tem o sono leve, sim. A gente sabe que o ambiente de dormir faz parte da higiene do sono. Então, um ambiente muito barulhento, ou muito quente, ou muito frio, atrapalha o sono, deixa o sono mais leve. Qualquer barulho tende a deixar o sono mais superficial e fica mais fácil de acordar. Talvez tenha que ver se o ambiente que ela está dormindo está adequado. Outra coisa, ela pode ter o sono leve, porque tem alguma patologia do sono que deixa o sono mais superficial. A apneia do sono tende a deixar o sono mais leve, ela também acorda com mais facilidade. Eu teria que conversar bem com ela, ver se precisa de uma polissonografia ou só a higiene do sono. Ou às vezes é aquela ex-mãe, não que deixou de ser mãe, mas que Ex-mãe ficou... de menino pequeno. Ex-mãe de menino pequeno, perdão, muito obrigado, Sandra. Porque às vezes você se adaptou a qualquer acordar, e às vezes você fica como se fosse uma sequela para você. Você não consegue se ligar, você acha que sua criança vai faltar, acha que sua criança vai vomitar, e fica aquilo meio que na pessoa. Então tem que se desligar disso também. Ok, outra participação agora, direto de Carpina, o Matuto, ele gostaria de saber o tratamento para quem ronca muito. Ele diz que a esposa ronca a noite inteira. Bom, o ronco, eu costumo dizer que o ronco é um problema menor junto à apneia do sono. Então a gente tem que fazer o exame para pesquisar se é ronco só, se tem apneia do sono. Porque se tiver apneia do sono, o mais importante é tratar a apneia do sono. A gente até digo, o sono é problema do companheiro. Vamos tratar a apneia do sono para ela não ter infarto. E infarto, derrame e outros problemas. E quando a gente trata a apneia do sono, a gente consegue realmente tratar o ronco. É meio que conjugado o tratamento. Então você tem que avaliar, tem que ser examinada a paciente, tem que examinar a garganta, examinar o nariz, tem que ver o peso dela, tem que ver o peso, o estilo de vida, e às vezes fazer a polissonografia para a gente estabelecer o tratamento correto dela. É uma dúvida também do Antônio, né? Que já acabou de ser respondida. O Antônio disse que ronca muito durante a noite, já tem até problema com a esposa, né? Ele disse que o que fazer. Seguir essa recomendação que foi repassada agora, né, doutor? E tentar não fazer dormir em camas separadas. Muitas vezes a gente conta o paciente de 40, 50 anos, que a esposa, o marido já está dormindo num quarto separado para diminuir a questão do ronco. Eu até, às vezes, eu suporto mais se a gente está começando tratamento, use um plugzinho para diminuir o barulho, para ver se incomoda menos, mas para não tentar atrapalhar a vida conjugal do casal. A pergunta agora é da Maria Lídia, ela está acompanhando pela internet, ela que é de Rio Verde, no Mato Grosso. Ela diz que o marido dele ronca muito alto, às vezes ele para de respirar e às vezes ele se engasga também, doutor. Já pediu várias vezes para ele procurar um médico, mas ele se recusa. Existe algum medicamento? Medicamento só com a consulta, né? Tem que ser algo específico. Não, medicamento para isso não. E tratamento fisioterápico também pode ajudar? Depende do grau de... O que ela descreve é uma apneia do sono, depende do grau. O grau da apneia do sono vai estabelecer o tratamento dele. Você vai saber se é um aparelho intraoral, se é o tratamento fonoaudiológico, se é o CPAP, se é até às vezes a cirurgia quando ele não se adapta ao CPAP, mas tem que examinar, tem que fazer o exame do paciente para poder classificá-lo e fazer o tratamento correto. Esse se engasgar, doutor, é quando o problema está mais grave? Normalmente é como o paciente descreve a apneia do sono, que é aquela falta de ar que você vai roncando e para de roncar e dá aquele barulho. Então aquele movimento que é um movimento de salvação, vamos dizer assim, que o organismo puxa, porque baixou tanto o oxigênio, em geral, que o cérebro vai ter um movimento de alerta, vai ter um momento de alerta. O cérebro acorda para abrir a via aérea, acorda para não morrer, porque se acorda, a via aérea abre, volta a respirar normal. Em relação ao medicamento, não tem medicamento que trate a apneia e ronco, mas é importante lembrar que tem medicamentos que pioram e são contraindicados. Principalmente aqueles faixa preta que induzem o sono. Então, se o paciente dorme mal, tem insônia, acha que quer dormir melhor, ele tem que evitar esses faixa preta se ele roncar ou tiver apneia, porque pode piorar.
o prognóstico, piora o índice, aumenta o número de apneia, então tem que correr de alguns medicamentos. E o interessante, Valdo, também é lembrar a bebida alcoólica. Álcool a bebida também, alcoólica aumenta, se você tem uma apneia grave, você bebe bebida alcoólica, vai piorar a sua apneia. Exatamente. Então, assim, se vai beber, beba de manhã, ninguém vai beber. Porque à noite não tem mais efeito do álcool. Porque à noite não tem mais efeito do álcool. Então, remédio para induzir o sono, alguns faixa preta e álcool pioram a apneia. Causam dependência também, esses medicamentos Também, faixa preta, sim, né, causam dependência. Por isso que é uma coisa que hoje a gente usa cada vez menos, assim, usa pouquíssimo. Ok, temos aqui uma participação. A pessoa disse que passou várias noites no hospital com a mãe e ela já está em casa, né? Já estão em casa há 5 meses e o sono ainda não voltou ao normal. Está muito nervosa, não consegue se concentrar, às vezes tem uma conversa, ela sente o corpo meio trêmulo ali. O tempo todo o coração fica disparando e principalmente ali na hora de dormir. O que é que deve fazer? A filha, que né, que acompanhou a mãe no hospital durante um certo tempo, ela já está em casa há 5 meses e o sono não voltou ainda ao normal. O fator desencadeante desse sono ruim foi a questão da internação hospitalar da mãe, onde ela deve ter passado algumas noites com a mãe, sem dormir direito, e isso acabou indo para casa. O fator que gerou todo o estresse já se resolveu, a mãe já está em casa, mas ela pode estar perpetuando esse insônia, esse dormir mal, com alguns comportamentos ruins. Aí, novamente, a gente repete a questão de higiene do sono, de mudança de comportamento, de psicoterapia, se ela ainda está ansiosa. Isso é fundamental, às vezes, tratar a parte emocional e fazer a higiene do sono. A questão de usar ou não o medicamento vai depender do paciente e de uma consulta médica. Temos aqui a pergunta agora da Marta. Ela quer saber o seguinte: quando se fala em cuidados com o sono, quais as doenças que o otorrino ele trata? Bom, o otorrino vai tratar o ronco, a apneia do sono, que são as causas mais comuns do estudo do sono. A insônia normalmente é reservada para o neurologista. O otorrino trata, mas assim, o neurologista é mais vamos dizer, no sangue do neurologista. Agora, o otorrino vai trabalhar o ronco, a apneia do sono, vai olhar a amígdala, vai olhar a garganta, a chamada base de língua, o desvio do septo, a sinusite, a questão dos pólipos nasais, da apneia do sono com colabamento. A gente vai ver as alterações esqueléticas do paciente. Então, às vezes, aquele paciente tem queixo curto, de palato, de maxila curta. Então, a gente vai interferir nisso e poder tratar ou poder aconselhar o paciente. Outra pergunta aqui interessante, né? A pessoa quer saber se existe um diagnóstico específico para as pessoas que mexem muito as pernas enquanto dormem, como se estivesse chutando algo imaginário. Tem um diagnóstico específico. Tem 2 diagnósticos. Um que é a síndrome das pernas inquietas, que é um diagnóstico que é feito por queixas ainda em vigília, ainda acordado, uma agonia muito grande, uma vontade muito grande de mexer a perna. A pessoa percebe que tem essa agonia, quer mexer a perna para se sentir mais aliviada. E isso se chama síndrome das pernas inquietas. A maioria dos pacientes com síndrome das pernas inquietas, quando adormece, ele continua chutando a perna. Isso a gente pode contar no exame de polissonografia. E tem aquele paciente que não tem aquela queixa acordada, não tem agonia quando está tentando dormir, não tem perna inquieta, mas fica mexendo muito as pernas, só mexe as pernas enquanto dorme, enquanto está acordado ele não tem essa agonia na perna. Isso pode ser um distúrbio do sono ou não. É um distúrbio do sono se tiver muito movimento, se ele tiver aumentado em relação ao esperado para a idade, e se tiver queixa geralmente é de insônia, ou sonolência excessiva, ou fadiga. Se ele não sentir nada, a gente nem classifica como doença e não trata. Lembrar também que o paciente com apneia, principalmente a apneia grave, ele pode mexer a perna no final da apneia. Aí não é perna inquieta, nem é o distúrbio dos movimentos de perna, é só a apneia. Você trata a apneia, a perna para de mexer. Contração muscular por causa da apneia. A apneia acaba, ele se mexe, ele mexe a perna, ele vira, entendeu? Ele dá aquele suspiro. Então tem um diagnóstico específico, mas pode ser secundário, por exemplo, a apneia do sono. Ok, vou pedir licença mais uma vez aos convidados. A gente fez uma pergunta aqui no começo do programa, a nossa enquete. A pergunta foi se você tem um sono tranquilo. Olha só. 35% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, que tem um sono tranquilo. 65% das pessoas que ligaram e participaram aqui respondendo a enquete disseram que não tem um sono tranquilo. Então, bora procurar tratamento, que existe tratamento adequado para que você tenha um sono tranquilo e uma melhor qualidade de vida. Estamos agora na reta final do programa. Queria muito agradecer aqui aos convidados, doutora Sandra Martinez,
neurologista, especialista em sono. Muito obrigado por compartilhar com a gente tanto conhecimento, doutora. Fique à vontade agora para o último recado, as considerações finais. Pode ficar à vontade. Eu que agradeço pelo convite. É sempre bom esclarecer a população. Eu só queria deixar um recado que a gente tem um ambulatório de sono no serviço público, no Hospital da Restauração, comigo e com os residentes, é um ambulatório didático, todas as quintas-feiras, a partir do 12h30, no Hospital da Restauração. É de graça, é do SUS e a gente ajuda bastante pessoas lá. Doutora Sandra, muito obrigado. Obrigada. Volte mais vezes. Doutor Corinto Viana, otorrinolaringologista, especialista em distúrbios do sono. Doutor, muito obrigado por sua participação. O último recado, doutor Corinto, fique à vontade. Muito obrigado pela participação. É muito bom esclarecer a população, esclarecer os telespectadores. Importante a questão do sono, você dormir bem, você tá bem revigorado para outro dia, você vai ter uma produção, sua produção vai ser melhor, você vai estar mais atuante, você vai ter menos propensão a doenças que normalmente teriam, como hipertensão, como diabetes, como aumento de colesterol. Então você vai poder viver melhor e ser mais ativo na sua vida. Mais uma vez, muito obrigado. Você que está em casa também, obrigado pelo seu carinho e audiência. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!